Olá, tudo bom? A gente está aqui para mais um vídeo da série Tratamentos e hoje eu trouxe alguém muito especial, o Pudim. Fala oi, Pudim! Dá oi pro pessoal. O Pudim é um pouco tímido, ele não gosta muito de dar oi, mas ele veio aqui para participar da série porque hoje a série Tratamentos vai trazer uma história real, né? A história do Pudim, que é o meu gatinho vira-lata maravilhoso, lindo, fofo, que passou por uma situação bastante complicada, de bastante difícil diagnóstico. Fica aqui, Pudim! E cujo diagnóstico foi o tratamento. Exatamente, nós tivemos uma experiência com o Pudim de diagnóstico farmacológico. Você quer saber que história é essa? Você quer saber o que aconteceu com o Pudim? Então não sai daí e vamos junto! Há mais ou menos uns 4, 5 anos, o Pudim hoje tem 12 anos, né, Pudim? O Pudim passou por um episódio, olha quem tá chegando aqui, o Dru, que é o irmão do Pudim. Não sei se ele tá aparecendo pra câmera, vem dar oi, Dru, esse é o Dru. Ele é muito fofo também, tá vendo? Dá oi pro pessoal, Dru. O Dru é mais de colo, o Pudim daqui a pouco sai, porque ele não gosta muito não de ficar no colo, ele gosta de ficar perto, né? E já tá querendo escapar. Então, há mais ou menos uns 5 anos, eu passei por um episódio com o Pudim e eu gostaria de compartilhar isso com vocês para a gente ver como, às vezes, o próprio tratamento nos ajuda a fechar o diagnóstico. E o do Pudim foi exatamente assim. O Pudim, eu percebi que ele já era um gato tímido, né? Ele não é um gato de ficar brincando muito, ele é um gato de ficar perto, mas não é um gato de colo, é um gato tímido. Quando chega gente em casa, ele se recolhe, ele se esconde, vai debaixo da cama. Ele é assim, é o comportamento dele. E o Pudim, ele começou a ficar escondido sempre. Então, sempre que eu chegava em casa, mesmo quando eu chamava, raramente ele faltava, né? Ele estava sempre no meu encontro. Às vezes, eles escutavam eu abrindo a porta, eles já estavam ali do outro lado da porta, o Pudim e o Dru esperando. Mas o Pudim, ele começou a ser um gato que não estava mais esperando. E eu estranhei bastante esse comportamento, porque não é o normal dele. Passava muito tempo debaixo da cama ou debaixo do sofá, onde ele se sentia seguro, tinha uma toquinha, eu arrumei uma toca para ele lá debaixo, e ele começou a ficar muito mais tempo que o normal. E eu percebi que ele emagreceu, né? Achei que ele tinha perdido um pouco de peso, mas ele estava comendo, urinando, defecando, tudo normalmente, não chegou a me chamar a atenção. Vacinado, vermifugado, comendo alimento super premium, então não tive grandes preocupações com ele nesse sentido. Contudo, um dia eu fui pegar o Pudim para fazer uma escovação nos pelos dele e ele não estava muito afim, né? Estava meio chateado, meio aborrecido, e ele começou a lutar para não querer ser escovado e ele teve um leve desmaio. Por uns 30 segundos ele literalmente apagou, ele desmaiou. Eu fiquei bastante assustada e eu comecei a analisá-lo então, né? Palpar o gato e de imediato fui ver as mucosas estavam extremamente pálidas, extremamente pálidas. Percebi então que o gato realmente, né, que o Pudim realmente estava mais leve e decidi levá-lo de imediato para o hospital veterinário onde eu trabalhava. Chegando no hospital, nós fizemos então, chamei um colega veterinário experiente, né, não gosto muito de atender os meus próprios animais, eu acho que a gente mistura um pouco o emocional com o racional e é sempre bom ter um colega pelo menos junto, né, se não passar totalmente o caso para o colega, ter um colega junto. E eu resolvi partilhar, né, o caso do Pudim, chamei um colega muito experiente, 2 colegas na verdade, e nós fizemos exames clínicos, nós fizemos exames laboratoriais de sangue bioquímico, né, hemograma bioquímico, fizemos ultrassom. No ultrassom nós descobrimos que ele tinha uma hipertrofia cardíaca concêntrica, mas bem leve, e também fizemos radiografia, porque ele apresentou depois do estresse um quadro de dispneia, e nessa dispneia ele respirava de boca aberta por um período de tempo. Qual não foi a minha surpresa quando o exame de sangue revelou um hematócrito de 8% e uma trombocitopenia abaixo de 80 mil células. Eu realmente fiquei bastante surpresa, porque os meus gatos eles foram adotados, eles foram abandonados na clínica ainda filhotinhos com a mãe, deveriam ter algo aí em torno de 30 dias de idade. Eu os adotei, né? E
E eles moram em apartamento, telado, não tem contato com o meio externo, vermifugados, vacinados. Então, veja bem, né? Não tinha histórico para ter algum tipo de doença que justificasse, a não ser alguma doença congênita. E nós começamos a investigar uma série de coisas. Mas, obviamente, a gente sempre vai no mais simples. Então, eu pensei em micoplasmose. A micoplasmose era uma possibilidade interessante. Nós fizemos vários exames de esfregaço e nenhum dos exames deu positivo para micoplasma, né? Começamos a suspeitar de trombocitopenia imunomediada. De qualquer forma, precisávamos agir rapidamente, então o Pudim foi para transfusão. Daí nisso entra o Dru, que está aqui do ladinho, acho que ele não aparece na câmera, dá um oi, Dru, de novo, né? E o Druzinho, ele doou sangue pro irmão dele, né? Pra gente conseguir fazer, então, essa transfusão para tentar repor um pouco, né, daquilo que estava muito baixo. É claro que nós preferimos fazer uma transfusão de plaquetas, né, de papa de plaquetas também para repor essa trombocitopenia, mas no local onde eu morava naquele momento não havia disponibilidade nem de bolsa de sangue imediato, muito menos dos componentes sanguíneos em separado. Então não foi possível fazer essa transfusão. Nós optamos, nós optamos por fazer a transfusão total, né? No teste de compatibilidade deu tudo certo e a transfusão ajudou bastante. O Pudim se tornou... A temperatura dele entrou em homeostase, até aquele momento ela estava alternando bastante, ele passava de um estado febril para normalidade, depois febril de novo, baixava com medicamento, às vezes nem com medicamento baixava. E aí a temperatura dele estabilizou, né? E também ele passou a respirar melhor e nos 2, 3 dias consecutivos à transfusão ele estava se alimentando melhor. Bom, nós seguimos então com a investigação clínica e o Pudim não apresentava grande melhora. O hematócrito dele subiu para 12%, 13%. 3 dias depois estava em 11% e nós optamos por uma nova transfusão. Então ele recebeu sangue de novo de um outro doador, de um segundo doador. E eu continuei suspeitando de micoplasma, também agora considerando a trombocitopenia imunomediada. Entramos com um tratamento para ele para a trombocitopenia por decisão do grupo, né, da junta veterinária que estava acompanhando o caso. E o Pudim passou então a receber doses diárias, 2 vezes ao dia, doses altas de prednisolona, né? Nós partimos para uma corticoterapia. Ele melhorou, né? Obviamente, ele teve uma alteração positiva no apetite, né? Como eu disse, o Pudim é tímido, já foi para lá. O Dru, que é mais tranquilo, mais gosta de um colinho, já ficou. Mas o Pudim teve uma melhora sim, né? Ele apresentou uma melhora considerável. Ele começou a comer melhor. Os níveis sanguíneos dele, principalmente plaquetas, né, em função da corticoterapia, aumentaram. A gente acompanhava constantemente. O hematócrito também subiu, entrou para uma normalidade, foi aí a 16%, 19% e foi subindo. E, no entanto, depois de um período de tempo de aproximadamente uns 12 dias, começou a cair de novo. E nessas quedas, né, nessa nova queda, apesar dos testes negativos, de fazer vários testes de esfregaço de ponta de orelha e nenhum teste da micoplasmose, eu decidi, né, daí até é um pouco assim, contrário à opinião de alguns colegas, eu decidi entrar com o tratamento para micoplasmose. Então eu entrei com a doxiciclina, tratamento padrão, e removi o corticoide. Né? A temperatura tinha estabilizado nesses 12 dias, ele não havia mais tido quadros febris, né? Mas quando começou a cair de novo o hematócrito dele, ele teve um quadro de febre. E aí eu resolvi entrar com a doxiciclina e controlar a febre dele por meio de dipirona quando necessário. Eu lembro que eu fiz uma única aplicação e causa bastante celorreia, bastante desconforto, então eu optei por não fazer novas aplicações, a não ser que a temperatura subisse consideravelmente, mas não houveram quadros mais de hipertermia. E após mais ou menos 12 dias de tratamento, o Pudim estava completamente recuperado. Então, nesse caso, eu acho muito interessante a partilha, porque
Aqui eu contei rapidinho para vocês como aconteceu, mas foi bastante difícil, sabe? Foi bastante difícil. Quando a gente é proprietário, né? Quando a gente é tutor, é mais difícil do que quando a gente é só veterinário. E o que fechou o diagnóstico de micoplasmose foi o fato de ter feito o tratamento para micoplasmose, né? Ter entrado com a doxiciclina e ele ter respondido positivamente. E desde então, já faz 5 anos que ele passou por esse evento, nunca mais houve qualquer tipo de recidiva no sentido dele ter qualquer tipo de doença, né? Ele ficou completamente curado, alcançou níveis de normalidade, ficou perfeito e até hoje ele é um gatinho super saudável, né? Então fica aí um exemplo bem claro de quando a gente faz do tratamento o meio de diagnóstico, né? Nós chamamos isso de diagnóstico farmacológico. Ele pode não ser tão comum, mas também não é tão raro, né? E acontece na clínica veterinária e eu passei por isso com o meu gato e eu queria muito partilhar isso com vocês. E também para a gente ficar atento, né? Nem sempre quando os testes do micoplasma dão negativos, ele realmente é um negativo, né? O teste de esfregaço de orelha ele é um teste interessante, mas vale a gente fazer testes mais sofisticados para que a gente não fique na dependência só do teste de esfregaço. Eu lembro que no momento que o Pudim fez esse teste, eu morava no interior, num lugar onde tinha muito pouco acesso a testes mais sofisticados. Então, o que a gente conseguiu fazer foi raio-x, ultrassonografias, acompanhamento com exames de sangue e os esfregaços de ponta de orelha, né? E se eu não tivesse persistido no diagnóstico clínico, por causa dos sinais clínicos e da hematologia, insistindo no micoplasmose, talvez eu tivesse perdido o meu gatinho. Então fica a dica, né, de que a clínica ela é soberana, de que a gente precisa estar muito atento aos sinais clínicos do paciente, ali, voltou a circular por aí, e de que é muito importante que a gente dê atenção ao nosso feeling, sabe? Existe uma coisa no médico veterinário chamada feeling, no qual você tem uma suspeita forte mediante os sinais clínicos do paciente e isso é muito importante. Então eu quis também trocar essa experiência aqui na Expertise, né, aqui no canal, de ter passado por isso, de que o tratamento clínico, né, o tratamento farmacêutico, farmacológico, ele foi definitivo para fechar o quadro. E tá aqui o Pudim, né, forte, bonito, né, gordinho como sempre, né, Pudim? E seguindo a vida super bem, desde então, muito tranquilamente. Bom, eu espero que você tenha gostado de ter acompanhado esse caso do Pudim, né, do meu gatinho. Hoje ele tá super bem, saudável, com apetite preservado, tá até gordinho, né, Pudim? Mas tá super bem, né? E eu quis muito trazer pro canal esse caso no qual o tratamento farmacológico foi definitivo para a gente fechar o diagnóstico. Se você gostou desse caso, deixe o seu joinha, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, continue nos acompanhando e deixe os seus comentários aqui embaixo, tá? Deixe os seus comentários que eles são muito preciosos. Compartilhe também a sua história, compartilhe também os seus casos e me diz se tem algum caso que você gostaria de saber, tem alguma doença, algum tratamento que você gostaria de tirar alguma dúvida e eu vou tentar responder o mais rápido possível, o mais breve possível. Até o próximo Tratamento Expertise Veterinária.